Bem-vindo ao nosso podcast para para Psicologia na Prática. Hoje nós vamos falar sobre como resolver os problemas de comunicação nos relacionamentos. Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta com larga experiência aí nessa área terapêutica, como palestrante, professora, coordenadora de curso, autora também escritora de livros. Eu sou Wilson Rafael Stolfi, psicólogo clínico, com psicologia como formação, hipnoterapeuta, diretor do Impacto Curitiba. Há 30 anos que eu comecei a estudar para psicologia científica, há 26 anos formado em clínica para psicologia e com milhares de atendimentos, de orientações em parapsicologia, ajudando as pessoas a superar seus problemas de comunicação, inclusive, porque isto é fundamental. Na nossa vida, a comunicação define muita coisa. Como que é a comunicação na sua vida? Flui lindamente ou o normal que a gente encontra, né? Brigas, desentendimentos, brigas de pais e filhos, briga entre os nos relacionamentos conjugais, desentendimentos no trabalho, dificuldade de se comunicar com amigos, com situações adversas que ocorrem, algumas situações que precisam ser resolvidas e a gente não sabe como agir. Várias dificuldades giram em torno desse tema, que é a comunicação nas relações, não é, Wilson? É porque, como dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Exatamente. Você está se trumbicando bastante, não? Muitas pessoas se trumbicam por conta de não saber lidar adequadamente com os relacionamentos, com a comunicação, com uma forma de comunicação, e o que leva a pessoa a se comunicar de uma forma que nem ela gostaria de se relacionar daquela maneira. Como é que acontece por isto? E veja, o que é fundamental, nós só existimos em relação. Se nós não tivermos relações com o outro, não existimos. Relacionamentos, né? Temos Convivência. contato com o outro que eu existo. Né? Se a Anivalda não existir, quem sou eu? Sou eu, no ar. Não é verdade? Sim, né? Muito mais, né? Mas a gente se completa. Mas o relacionamento é essencial. É essencial, porque se nós não temos com quem nos relacionar, nós, então, somos alguém fora do mundo, fora da realidade, que nós vivemos de convivências. E essas convivências que precisam ser pautadas por uma boa comunicação. Exatamente. Então, como é a sua forma de se comunicar? Você se percebe? Como você se comunica? De uma maneira construtiva ou é agressiva? As suas palavras tendem a ser de incentivo ou são mais de crítica? Tudo isso é preciso perceber para melhorar a comunicação. A comunicação sempre envolve, no mínimo, duas pessoas. Então, a comunicação envolve falar e ouvir. E o fato é que a gente não aprende isso, né? A gente deveria ter uma disciplina na escola nos ensinando a nos comunicar, mas a gente não tem isso. E a gente precisa aprender, a gente pode aprender a se comunicar, a falar, a ouvir. Até porque ouvir, para eu falar, eu preciso primeiro aprender a ouvir. E será que a gente sabe ouvir mesmo? Porque é um dos grandes desafios do ser humano. Nós temos, às vezes, muita facilidade em falar, mas falar é retrucar, né? Do que ouvir. Né? E nós temos justamente 2 ouvidos e uma boca, né? Que já é o sinal para nós ouvirmos mais e falarmos menos, mas normalmente é o contrário. Então, essa arte de se comunicar envolve esses 2 elementos importantíssimos que a gente precisa
aprender a utilizar, não é verdade, Wilson? Verdade, você vai poder aprender como melhor se comunicar no primeiro congresso de Parapsicologia Científica de Curitiba, dia 1 e 2 de agosto. Tá bom? Vem cá, eu já me comuniquei de uma forma muito tosca, muito burra, diria assim, às vezes, né? Analisando de uma forma mais no contexto popular. Depois que eu agi daquela forma grotesca, cai em mim, mas, poxa, por que eu fiz isso, caramba? Por que a gente se comunica de uma forma que a gente não queria se comunicar? Por que a forma que o outro falou, comunicou-se comigo, me deixou puto da cara? Né? Uhum. O que há comigo que tive essa reação desproporcional? Por que será que nós comunicamos de uma forma como nós não queríamos nos comunicar? E como eu gostaria que o outro que se comunicou comigo de uma forma mais amena, né, seria bem legal. Mas como é que eu me comporto e me relaciono com o outro também? Então sempre voltarmos para nós também, porque nós comunicamos. E como nos comunicamos? E o que nos leva a uma comunicação mais hostil, ou mais amena, mais agradável, né? Então, por que das comunicações serem agradáveis ou desagradáveis? Tem um porquê, não tem? Tudo tem um porquê, e aí, justamente por isso, esse é um tema da parapsicologia, porque envolve programações mentais, esse nosso potencial mental paranormal que temos e que canalizamos, muitas vezes de maneira torta, na forma de nos comunicarmos, na forma de falar. Então veja que a comunicação ela envolve vários elementos, né? Como eu falo, o meu tom de voz, os meus gestos, a minha maneira, se é construtiva, se é agressiva, a forma como eu ouço, de que forma eu recebo automaticamente tudo em forma de crítica e já tenho a necessidade de me defender, né? Ou eu consigo lidar com as, muitas vezes, críticas construtivas que vêm a mim, mas eu não consigo ver desta forma. Então, tudo tem um embasamento na nossa mente, mas a gente aprender técnicas, elementos que podem nos ajudar a desenvolver essa comunicação para ela ser mais assertiva, para nós podermos melhorar nos nossos relacionamentos. E é por isso que esse é um dos temas do nosso primeiro congresso, nosso primeiro congresso de parapsicologia científica, o caminho para a transformação. Como não poderia ter este tema também no nosso congresso, sendo essa comunicação tão importante no nosso dia a dia e com um viés ainda bastante forte para o desenvolvimento da escuta, que é essencial para que a comunicação flua, não é, Wilson? Em Curitiba, dia 1 e 2 Em Curitiba, dias 1 e 2 de agosto. Você já pensou você sair do congresso com informações de poder melhorar muito a sua relação com seu marido, sua esposa, no trabalho, né? Você mulher, você homem, como ter elementos, agora conhecimentos que facilitam muito a sua comunicação. Porque isso é tudo na nossa vida. Como nos relacionamos entre os seres humanos e até com os animais e a natureza, mas especificamente entre nós seres humanos. Como é que é essa nossa comunicação? Essa é a nossa prática bem bacana na nossa vida, né, de comunicação entre nós dois, não? Felizmente, com muito aprendizado, né? Sim, querido. Que a modéstia vá às favas. Mas é muito legal ter uma boa comunicação. Exatamente, isso é lindo mesmo. Então, veja, você que está aí, que é dona de casa, você que está aí no seu trabalho com dificuldades, pai e mãe, nos relacionamentos, para toda e qualquer pessoa, todo ser humano pode tirar proveito, melhorar a sua vida, aprendendo melhor a se comunicar. Então esse congresso é para você, é aberto ao público, qualquer área de atuação que você tenha,
Venha, clique aqui no link, as informações estão aqui nesse vídeo, se inscreva e venha para o nosso primeiro Congresso de Parapsicologia Científica, o caminho para a transformação. Venha ser mais feliz, transformado por esse caminho do primeiro Congresso de Parapsicologia Científica em Curitiba, dia 1 e 2. Esteja conosco, clique e faça sua inscrição. Até nosso próximo Nos episódio. veremos lá.